Pega o microfone aí, por favor, irmão. Vai gravar aí, Carol? Já está? Abram suas Bíblias, meus irmãos, por favor. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, do verso 1 até o verso 9. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Josué fica depois de Deuteronômio, 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram, irmãos? Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim, como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Obrigado, Pai Santo, pela leitura dessa rica e preciosa palavra. E assim como Josué foi encorajado a Deus pela tua ordem, pela tua palavra, faz também conosco nessa noite, Deus. Fortalece-nos e encoraja-nos para que possamos viver, ó Deus, na tua presença e podermos superar todos os obstáculos que porventura surgirem em nossos caminhos. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Eu vou relembrar algumas coisas que vocês já sabem e sabem muito bem. O povo de Deus passou aproximadamente 430 anos cativo no Egito. Segundo nos conta o próprio Moisés, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, o povo de Deus estava sofrendo a opressão do faraó. E de tanto eles clamarem, Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um libertador, e levantou Moisés. Moisés tinha aproximadamente 40 anos quando foi levantado por Deus, foi capacitado por Deus para conduzir esse povo, percorrendo centenas de quilômetros pelo deserto, por um período de aproximadamente 40 anos. E eles enfrentaram muitas dificuldades, superaram vários obstáculos. E meus irmãos, passados esses 40 anos,
agora chega esse povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, Vanildo, liderados por Moisés, e agora eles chegam às campinas de Moabe. E Deus faz com que Moisés suba ao monte. E Moisés subiu aquele monte e viu toda aquela terra que Deus havia prometido por herança ao seu povo. Mas por conta de algumas questões, ou uma certa desobediência de Moisés, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Porém, Deus levantou um servo, um outro servo dele, um auxiliar de Moisés por nome Josué. E quando Deus finalmente sepultou Moisés ali naquele monte, ali nas planícies de Moabe, então Deus capacitou Josué para que fizesse a travessia do Rio Jordão rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó e a todo o seu povo, todos os israelitas. E é diante dessa situação, meus irmãos, que eu quero trazer alguns ensinamentos preciosos para todos nós nessa noite. E eu espero que Deus esteja ministrando aos seus corações nessa noite, para que você, ao sair pelas portas dessa igreja hoje, você saia tão encorajado, tão fortalecido, quanto Josué foi depois que o próprio Deus conversou com ele. Amém, meus irmãos? Lições preciosas para que nós superemos os obstáculos que surgem em nossas vidas. E quando elas surgem, meus irmãos, quando esses obstáculos, quando esses problemas surgem, nós precisamos fazer como fez Josué. E a primeira lição, Luiziane, que nós extraímos desse texto, é que quando o problema se instala, quando a dificuldade aparece, nós precisamos parar de olharmos para esses problemas e olharmos para o Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, um problema tinha se instalado na vida de Josué e de todo aquele povo. O grande líder deles havia morrido. Quem era o grande líder deles? Moisés havia morrido. E meus irmãos, precisamos nos lembrar que Moisés, ele não era apenas o grande líder. Moisés foi o homem que desafiou o faraó, a mando de Deus. Moisés foi aquele homem que foi usado poderosamente por Deus para fazer o rio Nilo se transformar em sangue. Moisés foi aquele homem usado por Deus para que aquelas 10 pragas fossem derramadas sobre o Egito. Moisés foi o homem usado por Deus para conduzir esses 2 milhões de pessoas pelo deserto. Moisés foi o homem usado por Deus para ser não apenas o líder, mas para ser também o legislador de todo aquele povo. Moisés era conselheiro, Moisés era aquele que intercedia, Moisés era o mediador entre os homens e Deus, Moisés era aquele que dobrava os seus joelhos para pedir a Deus para que não derramasse da ira dele sobre o povo. Moisés foi aquele homem usado por Deus para que as bênçãos de Deus fossem derramadas sobre todo aquele povo, meus irmãos. Só que agora Moisés morreu. E o problema está instalado, Elza. O problema está instalado. Agora se coloque no lugar de Josué, sendo ele o responsável agora por liderar todo esse povo. Ele não tinha a fama, o prestígio, a autoridade que tinha Moisés, e ele precisava conquistar tudo isso. E trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, quando os problemas
aparecem em nossas vidas, quando os obstáculos se levantam em nossas vidas, Lusa, Cícera, nós precisamos superá-los. Nós precisamos parar de olhar para as dificuldades e olharmos para o Deus que está nos dando condições de superarmos esses obstáculos. Pastor, falando é fácil, mas ao final dessa pregação eu espero em nome de Jesus que você mude esse conceito, se é que já não mudou. Josué parou de olhar para o problema e começou a olhar para Deus, meus irmãos. Quando eu cheguei nessa igreja, a maioria de vocês já sabem, eu vou só relembrá-los. Quando eu cheguei a essa igreja, com poucos meses surgiu a pandemia. E qual foi a recomendação que me foi dada? Na época eu ainda era missionário. E me foi dito pelo meu pastor na época, se a igreja não tiver condições de pagar as suas dívidas, ela vai ter que fechar as portas. E foi naquele momento, meus irmãos, de luta e dificuldade, um obstáculo muito grande que surgiu em nosso caminho, que foi aquela crise pandêmica que assolou todo mundo, aonde muitos ficaram desempregados, aonde as igrejas foram obrigadas a fecharem as suas portas, aonde as empresas não puderam mais funcionar. Que Deus começou a mostrar todo o seu poder e toda a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque em nenhum mês essa igreja ficou devendo nenhum tipo de conta. Deus foi tão bom, meus irmãos, minhas irmãs, que o valor, a receita que chegava daqui de vocês, dos membros da igreja, era sempre a conta certinha, Flaviano Lília, de nós pagarmos o aluguel, a água, a luz e algumas outras parcelas que nós tínhamos. E todos os meses, Deus estava derramando bênçãos sobre essa igreja. Deus estava sustentando essa igreja, e não apenas a igreja. Deus estava sustentando também as famílias dessa igreja. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos, que em plena pandemia, foi quando o diácono Marinho e Lusa conseguiram entrar na sua casa própria. Meus irmãos, foi em plena pandemia que chegou a essa igreja diácono Davidson e sua família. Foi durante a pandemia que Deus foi trazendo pessoas para perto da gente, para somar na nossa família de fé e dizer: ei, sou eu que estou no controle de tudo, sou eu que estou governando o tempo, a história, e nada foge do controle das minhas mãos, dizendo Deus. Meus irmãos, foi nesse tempo aonde nós começamos a vivenciar o cuidado de Deus sobre a igreja e sobre os membros da igreja. Nós não tivemos relato, Alberto, de ninguém passando fome nessa igreja. Louvado seja Deus. Não tinha ninguém precisando de um socorro. Eu conversava com praticamente todos, quase todos os dias. Mas Deus estava suprindo as nossas necessidades, dia após dia, após dia, após dia. Meus irmãos, você precisa olhar menos para o tamanho do obstáculo e começar a olhar mais para o tamanho do seu Deus, porque Ele sim tem poder e autoridade para reverter toda e qualquer situação que aparecer em nossas vidas. Josué viu, Moisés morreu, o problema estava ali estabelecido, Lena, Alberto. Mas Deus continuava sentado no alto e sublime trono dele, irmã Elza. Deus sempre esteve e sempre estará sentado no trono dele. E os olhos dele estavam contemplando tudo. Nada, absolutamente nada, fugiu do controle de Deus. E ele estava acompanhando o seu povo. Assim como eu creio que Deus continua tomando conta de cada um de nós que está aqui nessa igreja nessa noite. Deus continua suprindo as nossas carências.
Deus continua abastecendo os nossos celeiros. Deus continua nos tomando pela mão nos momentos mais complicados. E como a palavra dele mesmo disse a Josué, Ele nunca nos deixará, jamais nos desamparará. Ele estará conosco, meus irmãos. Mesmo nas lutas, Deus continua sendo Deus. E Ele continua tendo as rédeas da história nas mãos dele. E a ordem de Deus estava estabelecida. Qual era a ordem de Deus? Versículos 1 e 2. Josué, meu servo Moisés morreu. Agora, levante-se e atravesse esse rio com todo esse povo para a terra que eu dei a vocês. Qual era a ordem de Deus então? Atravessar o rio. A ordem de Deus era atravessar o rio. Mas, meus irmãos, precisamos entender uma coisa. E eu queria que você escutasse isso com bastante atenção. A vitória de Deus é dada àqueles que creem. Vou dizer de novo, talvez você não tenha escutado muito bem. A vitória que Deus dá é para aqueles que creem na palavra dele. Oh, meus irmãos, lembra dos 12 espias que Moisés mandou ver a terra prometida? Eles viram que a terra era muito boa, era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra muito próspera, muito frutífera. Mas daqueles 12 homens que retornaram, sabe quantos disseram que aquele lugar era muito bom, que Deus havia dado a eles? Apenas 2, porque 10 não creram na promessa de Deus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? De toda aquela primeira geração que saiu do Egito, sabe quantos daqueles 2 milhões de homens, 2 milhões de pessoas atravessaram aquele rio e chegaram à terra prometida? Apenas 2, Josué e Calebe. Toda aquela primeira geração que não creu nas promessas de Deus, ou na promessa de Deus, pereceu, morreu no deserto, porque não confiaram na palavra de Deus. Vitória Deus dá para aqueles que nele creem, meus irmãos. A vitória chega, mas chega para aquele que crê na palavra de Deus. Desistir, meus irmãos, não é opção. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho falado para vocês dos sonhos que eu tenho, para que nós saiamos desse lugar, para podermos ir para um local nosso, um prédio nosso, um local próprio nosso. Mas, meus irmãos, se você não crer na promessa de Deus, como é que nós vamos chegar para esse lugar? Para que nós cheguemos lá na terra prometida, para que nós cheguemos no alvo, para que nós ultrapassemos esse obstáculo, é preciso que a gente saia, tire os pés do deserto e olhe para a promessa que é dada por Deus. Essa vitória só vai chegar quando você crê que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, porque ele não volta atrás em sua palavra. Mas quando você duvida, você está dizendo: o meu Deus, ele não é suficiente, ou ele não tem todo esse poder para cumprir com a palavra dele. E você está desmerecendo o seu Deus. A vitória chega, meus irmãos. Chega sim, para aquele que tira os pés do deserto e olha para a terra que foi prometida e avança e marcha e caminha. Se Moisés, na hora que estava na frente do Mar Vermelho, tivesse duvidado, se Moisés e todo aquele povo tivesse desistido naquele momento, eles não tinham atravessado o Mar Vermelho. Mas quando Deus olhou para os clamores do povo dele, Deus falou para Moisés: meu filho, por que é que vocês estão clamando por mim? Diga ao povo que marche.
Meus irmãos, se aquele povo não tivesse atravessado, aquele mar vermelho não teria se aberto, e eles não teriam atravessado a pés secos aquele mar vermelho, e eles não teriam chegado do outro lado. Se você não tirar os seus pés do chão, você não vai conseguir ultrapassar esse obstáculo. Se você não focar, se você não direcionar as suas energias, você não vai conseguir chegar àquele lugar que foi prometido para você. Se você não focar muito, se você não tiver toda a atenção, de nada adianta a promessa se você não se mexer. De nada vai valer a palavra se você também não se mexer, meu irmão, minha irmã. Tem que mexer. A ordem de Deus era a seguinte: atravesse, levante-se, chame o povo e atravesse para o outro lado. Só que tinha um detalhe, pastor. Não tinha moto aquática, não tinha lancha, não tinha catamarã, não tinha nem uma pontezinha de madeira, pastor. E agora? Meus irmãos, sabe qual é a maior reserva de uma igreja? É dízimo e oferta, pastor? É não, meus irmãos. O maior patrimônio da igreja é a fé. O maior patrimônio de toda e qualquer igreja é a fé. Se não tiver a fé, não adianta ter o dinheiro. Os mais antigos aqui vão se lembrar. Quando nós estávamos ainda no outro prédio, um dia eu trouxe os irmãos para cá. Isso aqui não tinha energia, não tinha cerâmica, não tinha pintura, não tinha gesso, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Estava só o esqueletinho aqui. E algumas pessoas disseram, isso vai dar certo. Quem tem mais tempo aqui vai se lembrar disso. Nós viemos para cá para orar aqui. Tinha uma porta de ferro ali na frente. Nós levantamos a porta, oramos. E aí, meus irmãos, com recurso praticamente zerado, nós fizemos todo um serviço nesse lugar. Nós fizemos toda uma reforma nesse lugar, a ponto de essas mesmas pessoas que olharam atravessado, depois que estava tudo pronto, depois que nós inauguramos esse lugar aqui, que não é nosso, é alugado, mas quando nós inauguramos esse espaço aqui, algumas pessoas chegaram para mim e disseram, o senhor me desculpa, porque eu achava que isso não ia dar certo. Porque eu achava que era muita coisa para fazer e o recurso era pouquíssimo. E meus irmãos, eu disse para a pessoa ou para as pessoas que o maior patrimônio dessa igreja não é o recurso financeiro, porque poucas igrejas têm dinheiro sobrando. O maior patrimônio dessa igreja é a fé. E é necessário que, assim como Josué fez, você chegue lá e bote o seu pezinho na água para poder o rio parar de correr, meus irmãos. Se você não crê que Deus pode fazer toda e qualquer coisa, então você precisa rever o seu conceito de fé. Certa feita, conversando com Cleide, ela não está aqui, hoje ela está trabalhando, mas Daniel e Diego estão aqui. Certa feita, Cleide chegou para mim e disse, pastor, eu queria tanto que nós começássemos nessa igreja a ação social, de levarmos alimentos às pessoas que têm fome. Mas eu acho que a gente só consegue fazer, pastor, quando a gente conseguir comprar um fogão industrial. Lembra disso, Diego, Daniel? E eu disse a ela, irmã, o Deus que pode todas as coisas, certamente vai prover o necessário. E meus irmãos, Deus é tão precioso, mas tão precioso, que no nosso retiro do ano passado, o retiro de carnaval, Deus colocou no coração, no meu coração e de algumas outras pessoas, para que nós começássemos essa ação social sem termos fogão industrial, sem termos panelas muito grandes. E hoje, meus irmãos, praticamente um ano depois, nós alimentamos 5 vezes
a capacidade ou a quantidade de membros que nós temos nessa igreja. Sem termos o fogão industrial, sem termos aqueles grandes panelões, mas sabe o que é o recurso que nós temos? A fé em Deus. E nós colocamos o pezinho naquela água e Deus começou a fazer com que as coisas funcionassem do jeito dele, meus irmãos. Porque o maior patrimônio dessa igreja sempre vai ser a fé. O dinheiro nunca vai estar sobrando, Daniel. Mas eu creio no Deus que dá o recurso. Eu creio no Deus que capacita. Eu creio no Deus que move pessoas para que um dia, um terreno como aquele que você olhou e orou, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, possa nos dar condições de chegarmos naquele lugar, meu irmão. Mas é preciso que você continue crendo, meu irmão. E deixa eu dizer outra coisa: não existe bênção sem ter trabalho. Sabe, meus irmãos, para que aqueles homens atravessassem aquele rio, eles tinham que tirar o pé do lugar, eles tinham que andar, eles tinham que se mexer. Eram 2 milhões de pessoas e não dá para atravessar um rio parado. Não tinha uma balsa para atravessar todo mundo. E aqui vai um outro ensinamento, meus irmãos. O Deus que sabe dos problemas é o Deus que capacita. Mas a ordem continuava. Qual era a ordem de Deus? Atravesse o rio. E aí talvez você fique perguntando: pastor, como é que nós vamos atravessar esse rio então? Como é que nós vamos superar esse obstáculo? E veja, se o maior patrimônio dessa igreja é a fé, e é a fé mesmo, e se os recursos são poucos, e são de verdade, viu? E se nós confiamos naquele que tem o poder para fazer todas as coisas, sabe o que é que cabe a você e a mim? Trabalhar, meu irmão, minha irmã. A ordem, o tema desse ano aqui na igreja é evangelismo. Mas como é que você quer que pessoas sejam discipuladas, evangelizadas, sem que você, trabalhe? Tem que trabalhar, irmão, tem que trabalhar, irmã, tem que tirar o pé do chão, tem que se mexer, tem que chegar junto de pessoas, caminhar com elas, ler a palavra de Deus com elas, orar com elas, discipular essas pessoas, para que você possa trazê-las para a igreja. Quantas vezes vocês me escutam ou leem as minhas mensagens? Ei, convida pessoas. Mas sabe quando é que as pessoas vão vir para a igreja? Quando você convidá-las. Ah, pastor, tem medo de receber um não, mas o não você já tem. Se você está nessa igreja hoje é porque alguém te convidou. Talvez tenha sido um membro dessa igreja, ou tenha sido o próprio Cristo, né, Luciana? Que te trouxe para cá. Como foi com Luiziane também, que trouxe para cá. Porque veja, meu irmão, minha irmã, se você não fizer o seu trabalho, Deus vai mostrar para você que, independente do seu esforço, Ele continua sendo o supremo pastor dessa igreja. E se você não convidar, Deus vai mostrar para você como é que se convida. E aí veja Luciana e família, veja Luiziane, assim como outras pessoas, como Daniel, família de Daniel, chegaram aqui nessa igreja porque foram convidadas, trazidas pelo próprio Cristo Jesus. Pelo próprio Cristo Jesus. Mas não existe colheita, Vanildo, Alberto, não existe colheita sem semeadura. Se você não lançar a semente no chão, ela não vai germinar, ela não vai crescer e ela não vai gerar frutos. Se você não discipular pessoas, se você não falar de Cristo para as pessoas, elas não vão poder desfrutar de todo o poder e de todo o amor que nós temos em Cristo Jesus. Essa responsabilidade é sua, irmão. É sua, irmã. Mas se você ficar de braços cruzados, você não vai conseguir superar esse obstáculo.
e você não vai conseguir trazer pessoas para a igreja. E deixa eu lembrar para você das palavras que o diácono Davidson pregou aqui há 2 domingos atrás. Ei, se você não amar pessoas, você não vai conseguir fazer com que elas sejam salvas. Sabe por quê? Porque se você não amar essas pessoas e não tiver a empatia de se aproximar delas, elas podem ir para o inferno e você vai ter culpa nisso, porque Deus está mandando você pregar para elas e você não está pregando, você não está discipulando e você não está caminhando com elas. A ordem de Deus continua firme. É preciso atravessar o rio, é preciso superar o obstáculo. E meus irmãos, deixa eu dizer outra coisinha para você aqui nessa noite. A vitória é somente para aqueles que creem. Mas você só vai superar isso aí quando você confiar plenamente em Deus e cumprir as ordenanças dele. Nós queremos ver essa igreja cheia, não queremos, meus irmãos? Você deveria estranhar muito se eu dissesse um dia, meus irmãos, está tão bom aqui poucas pessoas. Veja, a maioria das igrejas no Brasil tem até 70 membros. E nós estamos dentro dessa estatística. Mas, irmãos, uma igreja saudável, uma família de fé como nós temos nesse lugar, precisa que mais pessoas desfrutem dessa mesma paz, dessa mesma harmonia e de todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre os membros dessa igreja. Mas é importante que você seja esse instrumento que Deus está usando para fazer com que essas pessoas também sejam abençoadas. Eu poderia citar uma série de exemplos aqui. Famílias que moram em suas casas próprias. Quer ver? Quem é que mora de aluguel nessa igreja? Ninguém. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ninguém nessa igreja mora de aluguel, meus irmãos. Deus tem sido bom demais com todas as famílias dessa igreja. Todos vocês têm casa própria, meus irmãos. Deus tem sido muito bom para com essa igreja. Só falta a igreja agora. Só falta a igreja ter casa própria. E Deus já está dando exemplos, Deus já está dando lampejos de que um dia, para a glória dele, nós teremos o nosso lugar próprio, meus irmãos. Deus está movendo pessoas, assim como moveu o coração de Lusa. E eu posso dizer isso tranquilamente, porque mesmo que não tenha dado certo, mas Deus mostrou, meus irmãos, para você e para mim, que Ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está ouvindo as nossas súplicas, e no tempo certo de Deus, e com o nosso esforço, nós vamos colocar os pés nessa terra prometida, ou nessa igreja prometida, que vai ser nossa para a glória de Deus. Deus é bom demais, meus irmãos. Mas deixa eu dizer outra coisa. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós vamos conquistar essa terra prometida? Como é que nós vamos chegar nessa igreja nova? Como é que nós vamos superar esse obstáculo que ainda hoje temos que pagar aluguel todos os meses? Crendo no Deus que pode todas as coisas, meus irmãos. Crendo no Deus que pode todas as coisas. E eu não estou falando somente da igreja, do prédio da igreja, não. Eu estou falando dos problemas que você tem enfrentado na sua vida também. Porque lembra do que eu disse? Do que Deus disse a Josué? A vitória vem para aqueles que creem. Tem que crer, meu irmão. Tem que crer, Helena. Desistir não é opção. Jogar a toalha menos ainda. Quantas vezes Cícera, diácono Davidson, eita pastor, não vai dar. Vai, irmã, vai. Porque quem promete é fiel para cumprir, Cícera. Quem promete é fiel porque ele é Deus.
Um dia, Cleide estava entubada e seu marido e seu filho estavam orando. E meus irmãos, repito, vitória só chega para aquele que crê. E de tanto clamar, e de tanto pedir, e porque confiavam, Deus trouxe a esposa e a mãe de volta. Para a glória de Deus, ela é uma bênção nesse lugar. Mas eu queria, meu irmão, minha irmã, dar um exemplo a você de que muitas vezes as dificuldades se levantam, os obstáculos aparecem no nosso caminho, para que a gente fortaleça mais a nossa fé e para que a gente confie mais no Deus Todo-Poderoso. Certamente vocês já ouviram falar num pregador chamado Charles Spurgeon. Eu já falei tantas vezes dele aqui. Ele viveu no século XIX. Esse homem pregava tão bem, Carol Davidson, que ele foi apelidado de o príncipe dos pregadores. Só que, meus irmãos, o que muitas vezes nós não sabemos ou passa despercebido é que esse homem, Luiziane, ele tinha uma doença muito complicadinha. Quem conhece a doença sabe que a gota é uma doença muito complicada de conviver com ela. Causa muitas dores. Conhece alguém desse jeito? Dói demais. Dói demais, meus irmãos. E Charles Spurgeon, ele tinha gota. Se isso não fosse o suficiente, Luciana, Charles Spurgeon ainda tinha depressão. E uma depressão profunda. A ponto de muitas vezes ele ter que dar um tempo nas pregações para ir para o interior da França. Ele morava na Inglaterra, ia para o interior da França para se tratar. Quer mais um temperinho nesse problema? A esposa de Charles Spurgeon, ela teve filhos gêmeos. Bênção, pastor. Só que depois do nascimento dos gêmeos, ela adquiriu uma paralisia e viveu o resto da vida numa cama. Agora pense na situação, irmã Dorinha, irmã Adelaide, Laurinha, Bianca, o pregador, o pastor da igreja, doente, a esposa, paralítica em uma cama. Qual era a probabilidade, diácono Marinho, diácono Davidson, dessa igreja prosperar? Humanamente falando, meus irmãos, era muito difícil. Só que aí entra, meus irmãos, a soberania de Deus. Entra o poder de Deus. Entra a bênção que Deus derrama sobre a igreja dele. Porque essa igreja começou a prosperar. Esse homem, mesmo com todas as suas limitações, começou a ser usado grandemente por Deus. E mesmo a sua esposa estando doente, todas as vezes que Spurgeon preparava uma pregação, ela ia, escrevia tudinho e imprimia ou escrevia isso, a ponto de muitas pessoas na Inglaterra terem acesso às pregações de Charles Spurgeon, Alberto. Muitas pessoas começaram a ser impactadas pelas pregações desse homem, da palavra de Deus. E um dia, meus irmãos, preste atenção nisso. Um dia Charles Spurgeon teve uma visão. E a visão dele era construir uma grande igreja para 5.500 pessoas, Flaviano. Só que tem um detalhe, Diego, Daniel. Spurgeon tinha ali que ajudando, assessorando 30 líderes na igreja. Imagina, Vanildo, 30 líderes ajudando Spurgeon. É muito, viu? E quando Spurgeon disse que queria construir uma igreja para 5.500 pessoas, daqueles 30 líderes, sabe quantos foram embora? 23. Só ficaram, minhas irmãs, 7 homens, ou 7 líderes,
ao lado de Spurgeon. 7 líderes que compraram aquela visão com Spurgeon. E foi exatamente com esses 7 líderes que Deus usou aquele homem, ou aqueles homens. E essa igreja foi construída para a glória de Deus. Uma grande igreja para 5.500 pessoas. E depois que essa igreja foi construída, Elza, Luciana, Luiziane, a cada domingo, sabe quantas pessoas compareciam a essa igreja, Thomas? 12 mil pessoas por domingo, ouvindo a palavra de Deus durante 30 anos. Por conta da visão que Spurgeon teve, porque ele não olhou para os obstáculos, porque ele não olhou para as dificuldades, e porque ele não desistiu diante da sua doença, da sua limitação física, da limitação física da sua mulher, e da desistência, e da não confiança daqueles líderes. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: será que nós vamos fazer como aqueles 23 homens, aqueles 23 líderes? Será que nós vamos achar que é loucura, assim como alguns pensaram quando a gente fez a reforma aqui? Será que é possível que mesmo sem recursos, será possível que o Deus que é dono do ouro e da prata não pode usar pessoas, não pode nos capacitar e não pode abençoar essa igreja para que nós também tenhamos o nosso lugar próprio? O Deus que fez para Spurgeon é o mesmo Deus que está falando através da palavra dele hoje para nós aqui nesse lugar. O Deus que abençoou Spurgeon é o Deus que continua abençoando a cada um de vocês aqui ainda nessa noite. E se Deus abençoou lá, assim como Deus abençoou Moisés, assim como Deus abençoou Josué, assim como Deus tem abençoado Vanildo para aumentar lá a casa, para reformar a casa, assim como Deus abençoou o diácono Davidson e família, assim como Deus abençoou o diácono Marinho e família, assim como Deus abençoou Davidson e Carol, assim como Deus trouxe de volta Alberto e Helena de Belém, esse Deus que tem nos abençoado, meus irmãos, vai continuar nos abençoando, porque Ele é Deus e Ele zela pelas suas promessas. Ele zela pelas suas promessas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom demais. Deus usou Josué e disse: Josué, atravessa o rio, filho. Sou eu que estou mandando. Sou eu que estou dirigindo esse povo. Só que, meus irmãos, Josué entendeu qual era a missão dele. A missão de Josué, Elza, era atravessar aquele povo para o outro lado do rio, para derrotar aqueles povos, porque Deus dá a bênção. Aí nós corremos atrás para conquistá-la, meu irmão, minha irmã. É Deus quem dá a bênção, é Deus quem dá a vitória, mas cabe a você e a mim tomar posse dessa vitória. A vitória é garantida por Deus, mas Ele quer que a gente tire o pezinho do chão e coloque o pezinho lá na água para que aquele rio pare de correr e nós atravessemos ele em pés secos. Josué atravessou, viu? E Josué derrotou todos aqueles inimigos e todos eles foram subjugados por Deus, porque Deus os entregou na mão de Josué. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você já entendeu qual é a sua missão? Porque a missão de Noé, meus irmãos, era fazer o quê? Construir uma arca. E ele construiu. A missão de Moisés era conduzir esse povo durante todos aqueles anos no deserto. E Moisés fez. A missão de Josué era atravessar o rio e conquistar a terra prometida. E ele foi. A missão de Davi era estabelecer o reino de Israel.
A missão de Salomão era de construir o templo de Deus. A missão, meus irmãos, de João Batista era abrir caminho para que o Rei Jesus chegasse. Mas você já entendeu qual é a sua missão? Você já entendeu qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Para uns é pregar a palavra. Para outros é ter o dom da generosidade. Para alguns é o dom do serviço. Para alguns é o dom de conduzir a igreja em louvor e adoração. Para alguns, meus irmãos, aqui nessa igreja, vai ser como Arão e Ur fizeram com Moisés. Segurar as mãos dele para que ele orasse, para que o povo de Deus tivesse vitória naquela batalha contra os amalequitas. Meus irmãos, sozinho eu não consigo fazer nada. Eu preciso de homens valentes, valorosos, homens corajosos, homens tementes a Deus, para que caminhem comigo, para que nós cheguemos ao nosso objetivo. Porque sozinho, meus irmãos, minhas irmãs, eu não vou fazer nada. Deus já deu essa vitória. Você crê nisso? Amém. Deus já deu o lugar. Cabe a você e a mim conquistarmos esse lugar e tomarmos posse dessa vitória que Deus já deu para essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versos 3 e 4, Daniel, por favor. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra do Hititas, até o mar grande do oeste. Veja, meus irmãos, quem dá a visão para o líder é Deus. Deus é que dá a visão para o líder. Quando eu cheguei nessa igreja, há alguns anos atrás, uma pessoa da igreja me procurou e disse: pastor, na época ele era missionário. Ele disse: missionário, nós precisamos de alguém que nos lidere. Porque nós até sabemos o que fazer, mas nós precisamos que alguém nos conduza para que a gente faça do jeito que Deus quer e no tempo que Deus quer. E, meus irmãos, esse tem sido o propósito dessa igreja. Essa tem sido a finalidade dessa igreja. A razão de existir dessa igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. É fazer discípulos. Mas isso não pode ser feito somente a mim. Deus, ele dá a visão para a liderança, assim como ele deu para Josué. Ele deu todas as coordenadas geográficas e ele disse: meu filho, a terra que eu prometi por herança, eu já dei para vocês. Vocês não vão se apossar de nada que eu não tenha dado. Mas essa missão é dada àqueles que creem e que confiam no poder de Deus, meus irmãos. A visão foi dada. Quando nós começamos a fazer ação social, eram poucas pessoas. Hoje, Deus está enviando pessoas de fora da igreja para caminharem conosco nessa ação social. Quem esteve finalzinho do mês, agora de janeiro, viu que se nós tivéssemos mais marmitas, nós tínhamos saciado a fome de mais pessoas ainda. E o mais interessante, meus irmãos, é que Luza me disse que quando nós saímos aqui do Hospital da Criança e nós chegamos lá na UPA, daqui do nosso bairro do Valentina de Figueiredo, pessoas que receberam marmitas já nos conheciam. Foi isso, Luza? As pessoas que estavam recebiam com um sorriso no rosto, porque disseram: olha, vocês já nos abençoaram quando nós levamos os nossos filhos no Hospital da Criança. E agora nós estamos precisando desse suporte.
E mais uma vez, vocês estão chegando na hora certa, no tempo exato de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração. Nós só temos essa geração para transformarmos pessoas, Elza. Nós só temos esse tempo, meus irmãos. E se eu e você falharmos nessa nossa geração, o que é que vai ser da próxima? A igreja, um dia que nós vamos construir em nome de Jesus, ela não é para a glória de homens, é para a glória de Deus. Eu vou passar, meus irmãos, um dia, eu espero que demore bem muito, Elza. Eu espero que eu seja igual a Moisés, vá até os 120, em nome de Jesus. Eu e Vanildo, agarrado nós dois. Que Vanildo quer ir até os 120 também, com os cabelinhos brancos, e eu também, se eu ainda tiver. Mas o que é que vai ser da próxima geração? Aonde é que Laura, Bianca, as Lauras, Bianca, Maria Eduarda, Eloá, Davi, Ayla, para onde é que eles vão trazer os filhos deles quando eles tiverem e crescerem? É para essa igreja, meus irmãos. Nós estamos preparando uma nova igreja, não é para a gente, porque nós vamos passar. Nós estamos pensando, é na próxima geração, Vanildo. É nas jovens aqui, porque nós vamos envelhecer, Elza. E sabe quem é que vai tocar violão, teclado? Deus permita que seja Davi, porque ele já gosta de instrumento musical. Sabe quem é que vai estar no louvor aqui, em nome de Jesus? Laura, Bianca, Eduarda, a outra Laura. Sabe quem é que vai estar ministrando, se Deus quiser? Já imaginou? Davi, Lília, sendo o futuro pastor dessa igreja. Olha mesmo. Eita Jesus. Já imaginou? Um filho de Diego. Cleide ia ficar doidinha. Eita, Diego, ó, meu neto, pastor. Eita, pílula. Rapaz, nós estamos preparando, meus irmãos, essa igreja é para as próximas gerações. Mas como eu disse domingo passado, imaginou, Thomas, os seus filhos quando vierem? Mas essa geração, meu pai, minha mãe, o pastor, os tios aqui, os irmãos, as irmãs, não tomaram o cuidado de preparar a igreja para a geração futura. E Deus vai cobrar isso da gente, meus irmãos. Deus vai cobrar isso da gente. Deus vai cobrar isso da gente. Portanto, estamos pensando sim na igreja para amanhã, porque a nossa geração é essa, o nosso tempo é agora, Alberto. E nós não podemos falhar nessa missão, e nós não podemos permitir que esse obstáculo impeça que nós deixemos de preparar a igreja para a próxima geração. Aí você pode estar pensando, pastor, como é que nós vamos fazer isso então? E aí vem, meus irmãos, a confiança em Deus, que é tão importante, porque pela força do nosso braço, sozinhos, nós não conseguimos. Mas quando nós olhamos, quando nós direcionamos os nossos olhos para aquele que deu a promessa, então nós criamos esse ânimo. Versículo 6, olha o que é que Deus vai dizer a Josué. Ser forte e corajoso. O que é que Deus vai dizer a Josué no versículo 7? Somente ser forte e... Versículo 9, pela terceira vez, Deus vai dizer a Josué: seja forte e corajoso. Meu irmão, quem está prometendo é Deus, quem está assinando embaixo é Deus. Esse ânimo vem de Deus. Mas parece, Carol, Bianca, Laura, tem gente que parece que já nasce desanimado. Flaviano, tem gente que... Sabe aquele bonequinho, Alberto? Ó céus!
Ó vida, ó chuva, ó sol, ó dificuldade. E não tem carro. E o sol, quando está quente demais, não dá para ir porque queima a muleira, Daniel. E quando está chovendo também não dá porque pode molhar minha roupa. Então eu também não vou para a igreja. Tem gente que já nasce desanimado, Carol. Que o médico, quando o bebê nasce, tem que dar uma tapa para ver se chora. Tem gente que já nasce desanimado, meu irmão, minha irmã. E graças a Deus não é o caso dessa igreja. Mas tem gente que já desiste no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Talvez você possa estar pensando, pastor, como é que eu posso fazer para me animar em Deus? Versículo 6, Daniel, por favor. Primeira coisa que Deus vai fazer conosco. Seja forte e corajoso, porque você conseguirá esse povo para herdar a terra que prometi subitamente aos seus antepassados. Sabe por que você e eu podemos nos animar em Deus? Por causa que quem fez a promessa foi o próprio Deus. Foi Deus que prometeu a Josué: vai, meu filho, ser forte e corajoso. Não fui eu que prometi? Se eu prometi, eu vou cumprir. Como é que eu e você nos animamos? Confiando nas promessas de Deus em primeiro lugar. Como é que eu e você nos animamos em Deus? Versículo 7, Daniel. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Sabe como é que você se anima em Deus? Fazendo tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. É cumprindo toda a vontade de Deus, toda a ordem, toda a lei de Deus. Quando você cumpre a vontade de Deus na sua vida, você se anima nele. Porque Ele é quem segura a tua mão, Ele é quem sustenta você. É Ele quem tira o cansaço do corpo. É Ele quem tira a tristeza do coração, Luiziane. É Ele quem fortalece, que traz esse ânimo. E talvez você tenha dito ainda, não me convenceu, pastor. Sabe por que você precisa se animar? Versículo 9, Daniel. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você está. Sabe por que eu e você precisamos, devemos nos animar em Deus? Porque sabe o que foi que ele disse? Ele é conosco. Meu irmão, fala isso para a pessoa que está do teu lado aí. Por favor, não tenho esse costume não, mas hoje é necessário. Diga para essa pessoa que você ama que está do teu lado: ei, Deus é contigo. Ô meu irmão, minha irmã, se Deus é contigo, e a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, por que que você vai ter medo? Por que que nós vamos temer de alcançarmos esse objetivo? Pastor, eu não tenho recurso, eu também não, mas eu tenho fé. Você tem fé? Eu posso não ter o recurso, mas eu creio, eu confio no Deus que tem todo o poder e autoridade para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. O recurso é Ele que levanta. Quem levanta o recurso é Deus. Quem capacita o homem é Deus. Quem dá instrumentos para você evangelizar pessoas é Deus. Quem vai fazer você trazer e ganhar almas para Cristo é Deus. É Deus. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo. E Ele não quebra as promessas dEle. E se você crê que Deus é contigo, versículo 9 vai dizer que você será bem sucedido. Oh, glória a Deus. Você será bem sucedido. Se Deus é contigo, Cícera. Se Deus é contigo, Luciana. Deus é contigo. Deus é contigo. E finalmente,
para que nós saiamos dessa igreja nessa noite fortalecidos, animados e encorajados. Veja o que diz no versículo 8, Daniel, por favor. Não deixe de falar as palavras deste Espírito da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Ele cumpre as promessas dele. Se ele prometeu alguma coisa na tua vida, se não se cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo certo de Deus. Mas quando chegar, pode ter certeza que você vai saber, você não vai ter nenhuma dúvida, Lena, no seu coração, de que aquilo está acontecendo, porque a mão de Deus está agindo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Mas, irmãos, o versículo 8 nos traz a uma realidade que precisa ser encarada com muita seriedade em nossas vidas. É preciso, meus irmãos, vivermos uma vida de santidade. O que Deus disse a Josué: não deixe de meditar nessa palavra de dia e de... Sabe o que é que Deus está dizendo a Josué? Assim como ele disse a Moisés, assim como ele disse a Davi, assim como ele disse a Salomão: ei, a minha palavra é o seu manual de fé e prática. A minha palavra, a palavra de Deus, é a sua regra, é a sua conduta de vida. E você nem pode ir além e nem pode ficar aquém do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pelo desejo do seu coração, nem da sua carne, vai ser pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você veio a essa igreja, e eu fico muito feliz quando eu escutei o testemunho de Flaviano, que disse: pastor, quando eu vim para essa igreja, eu finalmente entendi o que a palavra de Deus estava dizendo. E sabe o que é mais bacana, meus irmãos? Porque o que Flaviano entendeu, o que você está entendendo, não é e nunca vai ser palavra de homens. Sempre vai ser a palavra de Deus. E não importa se sou eu que estou pregando, ou se é o diácono Davidson que está pregando, ou se vai ser qualquer outro pregador, a palavra de Deus é mais importante. A minha não vale nada, mas a palavra de Deus é o motivo de você estar nesse lugar hoje. Você não veio para cá por conta do louvor muito bom dessa igreja. Você não veio porque esse ar-condicionado é bem geladinho. Você não veio somente porque nós temos um departamento infantil, que não é um depósito de crianças, mas que ensina a vontade de Deus, já para o tamanho delas. Você veio para essa igreja por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. E quando você começar a discipular pessoas, elas vão querer vir para cá, porque aqui elas serão alimentadas pela pregação fiel das Escrituras. E a minha e a sua vida, como diz aí no versículo 8, só vai ser bem sucedida. Nosso futuro enfermeiro Diego, aos irmãos empreendedores daqui da igreja, servidores públicos, trabalhadores CLT, as donas de casa, a mim também, pastor dessa igreja, o meu ministério só vai ser bem sucedido, primeiro, se eu viver conforme a palavra de Deus, e se eu viver uma vida de santificação. Porque se eu me dobrar aos prazeres do mundo, se eu me render
às práticas mundanas, se eu me render ao comodismo desse mundo, Deus vai me tirar e vai colocar alguém que seja temente a Deus no meu lugar. E louvado seja Ele por isso. E se você não viver uma vida de santidade, saiba que a probabilidade de você ser uma pessoa bem-sucedida é diminuta ou quase zero. Ou quase zero. Medite nessa palavra de dia e de noite. Jovens, vocês só serão boas alunas, boas filhas, boas amigas, pessoas confiáveis. Vocês só darão um bom testemunho se vocês viverem uma vida de santidade. E para minha tristeza, meus irmãos, vindo para cá com Elisângela, eu vi que vai ter um bloco carnavalesco onde homens estavam vestidos de mulheres e mulheres vestidas de homens. Meus irmãos, isso não é uma vida de santidade. Isso é uma vida de depravação moral. Isso é uma vida mundana, carnal. E sabe qual é a expectativa de uma pessoa dessa, Diego, ser bem-sucedida? Deus não é com essa pessoa, não. Deus não está com ela, não. Porque isso está afrontando a santidade de Deus. E Deus, Ele não compactua com o pecado, meus irmãos. E eu finalizo a mensagem dessa noite trazendo um exemplo de fé, de coragem, de ânimo e de esperança. Talvez vocês já tenham ouvido falar num homem chamado George Miller. Se você nunca ouviu falar nesse homem, leia o livro Heróis da Fé e você vai encontrar o exemplo de George Miller, que ficou conhecido como pai dos órfãos. Século XIX, esse homem chegou a ter 5 orfanatos na Inglaterra. E ele alimentou, sabe quantos órfãos, quantas crianças órfãs? Mais de 10.000, Elza. Mais de 10.000 crianças órfãs eram alimentadas todos os dias nos orfanatos liderados por George Miller. Esse homem achava tempo para pregar na igreja. Esse homem achava tempo para administrar os orfanatos. E detalhe, George Miller nunca pediu hoje é o euro na Inglaterra, né? Aliás, hoje é a libra, né? Ele nunca pediu 1 centavo a homem nenhum, porque ele fez um voto de confiança em Deus. E ele disse: todos os dias da minha vida serão para que eu dependa única e exclusivamente de Deus. E quem vai sustentar esses orfanatos vai ser o próprio Deus. Para resumir a história, meus irmãos, porque a história dele é muito bonita, a biografia dele é muito bonita. 2 exemplos muito marcantes. Certa feita, a cozinheira de um dos orfanatos chegou para ele e disse: Sr. Miller, nós não temos comida para colocar nas panelas. E aquele homem dobrou os seus joelhos e começou a orar. E quando ele finalizou aquela oração, do nada, chegou alguém na porta do orfanato e: Sr. Miller, Deus tocou no meu coração e mandou que eu trouxesse comida aqui para o orfanato hoje. Outra vez, meus irmãos, um outro exemplo muito marcante é que teve uma manhã em que muitas crianças estavam no orfanato
e elas não tinham nem pão e nem leite. E aquelas crianças que viam em George Miller a figura de um pai, chegaram para ele e disseram: Sr. Miller, não tem pão no prato e não tem leite na caneca. E ele chamou aquelas crianças para orarem. E quando eles finalizaram aquela oração, meus irmãos, Deus mandou, lembra? Estamos falando de século XIX, ano ali entre 1834 até 1898 aproximadamente, 1892, por ali. Não tinha caminhão, não tinha baúzinho, não tinha Vanildo, não tinha furgão, mas tinha carroça. E Deus mandou uma carroça cheia de pão e de leite. E quando chegou, Luiziane, na frente do orfanato, a roda de madeira da carroça quebrou. E o dono daquela carroça disse: Sr. Miller, o senhor pode receber esse pão e esse leite, porque senão eles vão se estragar aqui na minha carroça. E aquelas crianças naquela manhã comeram pão e tomaram leite. Sabe por quê, meus irmãos? Porque George Miller, durante toda a sua vida, confiou nas promessas de Deus. Porque George Miller, durante toda a sua vida, fez a vontade soberana de Deus. Porque durante toda a sua vida, George Miller confiou que Deus era com ele. E aquelas crianças, no dia do seu velório, mais de 1000 crianças fizeram uma grande homenagem, porque pela segunda vez elas estavam perdendo um pai. O primeiro biológico, que as tinha abandonado, e aquele segundo pai, irmã Adelaide e irmã Dorinha, que tomou conta delas. E enquanto passava aquele cortejo fúnebre, várias mulheres e vários homens que passaram por esses orfanatos abriam as portas das suas casas, iam para a frente dos seus estabelecimentos e deram o último adeus àquele homem que durante muitos anos confiou única e exclusivamente no poder e nas promessas do Deus soberano, Criador dos céus e da terra. É nesse mesmo Deus que nós cremos, é nesse mesmo Deus que nós confiamos, meus irmãos, que um dia nós vamos ver essa igreja cheia de adoradores e que nós vamos estar em um lugar para chamarmos de nosso e para glorificarmos o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, eu consagro esses elementos a Ti